Aquela imagem que tínhamos dos idosos sentados e quietos em casa ou em algum lugar tranquilo já está ultrapassada faz tempo. Afinal, o número de idosos que querem curtir essa fase conhecendo lugares novos vem crescendo cada vez mais. E você sabe qual é a importância de uma viagem na terceira idade? Além de ser extremamente benéfico para a saúde física e mental do idoso e ser uma ótima opção de lazer, o ato de viajar também é uma das melhores maneiras de promover o relaxamento e criar memórias inesquecíveis. O turismo para idosos cresceu e já existem inúmeras agências especializadas nesse público que dão todo o suporte que precisam, como as indicações de destinos e os passeios mais adequados de cada roteiro. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Mapa de Viagem. Hoje vamos falar das viagens específicas para os idosos. E por que falaremos sobre viagens para a terceira idade? Porque viajar melhora a memória, proporciona bem-estar, contribui com a saúde física, aumenta a rede de amparo social, desenvolve a autoconfiança e a criatividade e beneficia o estado emocional. Como podemos ver, viajar é praticamente um bálsamo. Então vamos lá? Um dia, tomara, seremos idosos e a viagem será uma grande terapia. Ajuste aí seu GPS, calibre sua taça de vinho e vem comigo. Eu sou Rimene Amaral e nosso mapa de viagem está começando. E hoje eu recebo a empresária e psicóloga Janete Bernardes da Ativaidade Turismo, especialista em turismos e excursões para a terceira idade. Numa época em que os idosos não tinham nem vez nem voz na sociedade e eram vistos como um peso para a família, ela resolveu abraçar a causa e, antes mesmo da publicação do Estatuto do Idoso, montou a agência de turismo para fazer excursões exclusivas para idosos. Deu certo. Janete, seja muito bem-vinda ao nosso mapa de viagem. Obrigado por receber o meu convite tão bem como você recebeu e por estar aqui com a gente. Obrigado. Rimene, eu que agradeço imensamente essa oportunidade de estar falando aqui com os espectadores do Mapa de Viagem e falando de um assunto que eu amo. Aliás, um dos assuntos que eu mais amo, que é viajar. E o que te levou a trabalhar especificamente com idosos? Então, eu comecei um trabalho em 1997, você veja bem, antes do Estatuto do Idoso, né? Eu ajudei, colaborei na criação, representando o Conselho do Idoso do Estado de Goiás, com a Política Nacional do Idoso. Eu não tinha nada a ver com a área, eu vinha de Brasília, em Brasília eu tive outros trabalhos, nada relacionado a turismo, trabalhei em partido político, em embaixada, na SEASA e também como empresária na área de confecção. Mas eu nasci gostando de idoso, talvez seja esse o meu grande diferencial. Eu era criança e já gostava de idoso. Nesse período, por volta do início de 1997, eu comecei a ler algumas revistas, na época revistas impressas, né, porque a internet não era, nem existia direito, sobre tendências de mercado. E já existia nos Estados Unidos um movimento para a construção de houses, onde os próprios idosos iriam trabalhar, né, na manutenção do jardim, na retirada do lixo orgânico. E isso era muito distante de nós, brasileiros, porque existia uma grande inversão na pirâmide etária, que idosos era a base toda da pirâmide e jovens pouco. E como que você chegou a sair daí até chegar a começar a fazer excursão com essa terceira idade? Então, eu comecei da seguinte forma, com um trabalho muito pequeno. Primeiro, eu fui levantar as associações no estado de Goiás que tinham associação de aposentados, porque como eu cheguei em Goiânia, eu não conhecia ninguém, eu fui apresentar esse meu trabalho, até então inovador, que era simplesmente um trabalho que eu fazia com um parceiro meu, que tinha algumas vans. Então, eu organizava o serviço, que era levar a bingos, na época o famoso bingo boiadeiro. A diversão, né? Você colocava o idoso, incluía ele nas diversões da cidade. Exato, cinema, shows. E para eu ter acesso a essa faixa etária, eu
apresentei esse pequeno projeto em associações. Associação dos Idosos do Brasil, Associação dos Aposentados da Caixa Econômica, várias associações. E a minha ideia foi assim, inovadora. E aí veio Salvador, primeira viagem. Exato. Então eu comecei a fazer esse trabalho e na época era governo Sarney, ele havia criado o programa do Clube da Melhor Idade, que era exatamente para fomentar o turismo na baixa temporada. O turismo era outra realidade nessa época, fomentar o turismo na baixa temporada. E aqui em Goiás existia a Associação Brasileira de Clubes da Melhor Idade, que tinha alguns clubes na cidade de Pirenópolis, outro ali no Clube Social Feminino, outro no aquele clube ali do Setor Sul, no Jockey. E esses clientes já estavam fazendo alguns passeios comigo. E então, a presidente na época, né, da associação me chamou, falou, olha, Janete, tem um congresso nacional em Salvador, era um congresso brasileiro, eram muitas pessoas na época, e a gente gostaria que você apresentasse um orçamento para nos levar a Salvador. E essa foi a minha primeira viagem. E depois disso nunca mais parou. Exato, são 26 anos, paramos apenas na pandemia. Janete, qual é, de fato, o seu trabalho, né? O que deve ser observado na hora de criar uma turma da terceira idade para viajar? Então, Rimene, eu sou extremamente exigente, assim, muito exigente, até para vender um programa de viagem, porque assim, eu não atendo só grupos de terceira idade, eu atendo também passageiros individuais. Então, quando eu monto... Mas tem um porém aí, né? Esse passageiro ele tem que ser indicado. Então, apesar de eu ter guardado diversos clipping na época, né? A gente contratava, né, empresas para fazer clipping para a gente. Eu tenho uma pasta de matérias da agência, todos os materiais institucionais. Inclusive, saiu uma matéria da nossa agência na época, na revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, como uma ideia inovadora. Né? E como não, né? Como não dizer que numa época em que viajar, como a gente disse no início, né? O idoso não era uma pessoa que tinha uma vez dentro da sociedade. Isso começou a surgir depois com o Estatuto do Idoso e com o passar da mudança de mentalidade das pessoas dentro de casa também, que passaram a ter um pouco mais de respeito. Ou seja, se o idoso existe, ele está ali, ele tem as mesmas necessidades que todos nós tínhamos, né? Então, viajar era uma delas. E você achou um filão que não só seria uma novidade no mercado, mas uma coisa que também tem a satisfação pessoal, né? Exato, porque assim, o grande problema era o preconceito, Rimene. Então, por exemplo, se você lia na época alguma coisa no jornal sobre a minha agência, você me procurava, como vários filhos me procuraram. Só que a mãe achava que idosa não era ela, era a vizinha, era a prima, era a amiga. Então, tinha um grande preconceito. Quando a gente fala em viagem da terceira idade e tal, é uma viagem diferenciada, ela tem cuidados diferenciados, né? Ela tem horários, você tem que prestar atenção a horários, a acessibilidade, tudo isso leva em consideração? Então, a maioria dos programas de viagem da minha agência eu opero. E, como eu disse anteriormente, eu sou muito exigente. Por exemplo, os nossos grupos não têm voo de madrugada. Não tem porque os idosos... Uma grande parte, né, tem problema com glicemia, com pressão alta. Então, eu não faço voo às 4 horas da manhã. Isso está descartado, a não ser que não haja uma outra opção de voo. Sou muito exigente na escolha dos hotéis. Mesmo que seja um hotel 3 estrelas, existe um bom 3 estrelas e um mau 3 estrelas. Com relação à acessibilidade, de ter elevador, quando o hotel é 1 ou 2 andares apenas e que não tem elevador, eu coloco os idosos independentes no 2º andar. Isso tudo já é preparado antes, né? Tudo preparado antes. Também os guias locais, né? Eu passo a estrutura do city tour, dos passeios, tudo devagar, né? Sem aquela afobação, porque o que eles mais têm é tempo. Exato. Então, não há necessidade de se fazer um roteiro corrido
para depois ter dias livres. E a gente sabe que os dias livres não são inclusivos, porque a maioria não sabe o que fazer. Fica quieto no quarto e por ali vai. Isso, exato. Exato. Janete, como é que ficam os cuidados com alimentação e com medicamentos desses idosos, por exemplo? Tem-se um cuidado com tudo isso também? Rimene, medicação, a gente coloca lá no que levar, nas dicas importantes, medicação é de uso contínuo e pessoal, né? Exato, ou esporádico. Então, o idoso tem que levar os medicamentos dele. Agora, as nossas viagens, todas têm seguro viagem, que vai garantir ao idoso, no caso de acidentes, né? Porque o seguro viagem é para acidentes durante a viagem, não para doenças pré-existentes. Você né? também costuma levar pessoas que às vezes precisam de cuidados especiais? Já levei, estou sempre aberta, inclusive levei uma cliente que tornou-se uma grande amiga minha, ela tem dificuldade de locomoção e nós alugamos uma scooter para ela andar em Miami, depois embarquei com essa scooter dentro de um navio, no porto de Miami, e ela andou com essa scooter no navio para cima e para baixo, participando de tudo, sem depender de ninguém. Janete, nesse tempo todo, levando os idosos para lá e para cá, fazendo a alegria de todo mundo, quantos países você já visitou? A gente conhece mais de 60 países, e alguns países quase que todas as regiões, como Itália, França, Portugal. E você tem noção de quantas pessoas você já levou para visitar, para passear, para viajar para esse mundão de Deus? Eu montava muitos grupos grandes antes da pandemia, levava 80, 90 pessoas. Isso por ano? Numa excursão. Numa única excursão? Esta mesmo. E você faz o quê? 3 por ano? Faço 3 a 4 por ano, né? Cerca de 200 pessoas por ano você leva para viajar. Agora não mais tão grandes os grupos pós-pandemia, porque tudo se tornou mais difícil. Mas essa viagem mesmo que eu acabei de citar, o uso da scooter no navio, eu levei 86 pessoas para os Estados Unidos. Uau. Miami, navio e Nova York. Não é uma coisa fácil, né, Janete? Cansa um pouquinho, né? Tem que ter uma logística muito grande, tem que gostar e, acima de tudo, ter assim, uma certa autoridade com o grupo, claro. Sabe, Rimene? Para as coisas saírem bem. Precisa ter um horário certo. Com a gente, sim, né? Apesar de a coisa funcionar um pouco mais devagar, mais lento, mas é preciso ter horário para tudo, inclusive para alimentação, para acordar, tem que ter o horário do passeio, até porque existe também uma certa rotina que precisa ser respeitada, né? Exato. Exatamente, os horários estão ali para serem cumpridos, é lógico que existem, né, algumas flexibilidades, mas assim, numa excursão em grupo, a gente tem que manter um padrão. Primeiro, para mim, todos são iguais. Tanto faz aquele meu cliente que tem um grande poder aquisitivo, quanto aquela senhora com menos poder aquisitivo, que o filho foi lá, comprou, parcelou em 12 vezes, para mim é tudo igual. É verdade. Já começa por aí. E nós temos um diferencial, Rimene, muito interessante. Isso tem muito a ver com a minha área de formação, da psicologia, que, por exemplo, você quer que a sua mãe viaja. Ela tem até condições de ficar sozinha num quarto. Mas eu sou sempre favorável que na primeira excursão a pessoa compartilhe o quarto com alguém, com algum cliente, com alguma cliente minha que já tem bastante tempo, porque ela vai se sentir muito mais incluída e segura até, grupo, né? Porque a outra pessoa já me conhece, já conhece como eu funciono, e eu percebo que depois que a gente volta da excursão, essas pessoas continuam se encontrando. Os grupos de WhatsApp da viagem, alguns saem, mas a grande maioria ficam. E aí marcam um restaurante, marcam uma confraternização. Um carteado de vez em quando. Um carteado, exatamente. Ir para uma chácara, ir ao cinema, ir a um show. Então isso é importantíssimo para o idoso. A viagem, né? É só o ponto de partida para uma socialização que vem depois. Exato. Esse sempre foi o meu objetivo. Tanto é que até hoje eu ainda promovo alguns eventos de socialização e integração
da pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Janete, no Brasil, quais são os destinos mais procurados para essas excursões de idosos? Geralmente o Nordeste, né? Praia quentinha, praia quente, então assim, Fortaleza, Maceió, João Pessoa cresceu muito nos últimos anos, e o Rio de Janeiro, que é uma cidade realmente maravilhosa, mesmo com todas essas notícias que a gente vê, infelizmente, né, nos noticiários, ainda é uma cidade muito procurada, e a região da Serra Gaúcha, né? Gramado em todas as épocas, época da Páscoa, durante o Natal Luz, né, que começa em novembro e vai até janeiro. Então, esses são os destinos mais procurados. E no exterior? Para onde se vai muito? Então, nós temos diversos perfis. Vamos falar de um perfil de um cliente que, por exemplo, nunca viajou e agora tem oportunidade, por diversos motivos, de viajar. Sempre serão as cidades conhecidas mundialmente. Paris sem dúvida nenhuma, Roma, Londres tem uma procura muito grande, né? E Nova York. Nova York, assim, também é um sonho, né? Conhecer os Estados Unidos, mesmo com as dificuldades que o visto americano acaba impondo, né, ao visitante. Você estava me dizendo que vocês têm, inclusive, mais uma excursão marcada, que é para Dubai, Singapura e Tailândia, né? Exato. O que seus clientes buscam numa viagem como essa? Então, meus clientes são maravilhosos, eu só tenho a agradecê-los. Ano passado, em abril, eu não conhecia ainda nenhum país da Ásia. Eu já conhecia Dubai, já levei grupo 3 vezes a Dubai. Quando nem se falava em Dubai, eu estou sempre na frente, porque meus clientes vestem a camisa do projeto e não querem nem saber. Em abril do ano passado, eu fui convidada pela Flotte Operadora, que montou um fan trip a convite do governo da Tailândia. Então, primeiramente, eu fui conhecer a Tailândia junto com a Flotte e com outros agentes de turismo do Brasil. E eles viram os posts que eu ia colocando, e aí, então, eu disse, ano que vem nós vamos a Dubai, porque nós temos que fazer uma conexão, é um voo longo, Sim. super longo, então a gente... E já que vai passar ali, Isso, vamos conhecer? E algumas pessoas não conhecem Dubai, aquela cidade é fantástica, né? Então, eu montei um programa muito diferenciado, ficando algumas noites em Dubai na chegada, depois ficando 5 dias em Singapura, e mais 8 dias na Tailândia. E só para você ter uma ideia, Rimene, eu lancei essa excursão dia 7 de setembro, fiz um evento para esses meus clientes que já aguardavam essa excursão. Eu posso dizer para você que em 30 dias eu vendi 30 lugares. Então você está com 30 pessoas para essa excursão. E encerrei porque é uma viagem longa, uma viagem de 16 noites e de muitos aeroportos. Imagino. Então, eu vou levar só nesse momento, 30 clientes. Janete, você falou também que existem já casos de 4 gerações da mesma família viajando juntos. Jovem só acompanhado de idoso. Exato. É tão interessante, Rimene, que assim, alguns clientes que hoje estão na faixa de 60 anos, eles conheceram a agência através dos seus pais. E aí, alguns pais já faleceram e eles permaneceram. E um dia eu achei maravilhoso, porque eu tinha numa excursão para Gramado a bisavó, a avó, a filha e os netos. Olha só. É assim, é uma oportunidade única, né? Nessa viagem da Ásia eu levo avó, filhos, filhas e netos. E qual que é a idade mínima para poder fazer parte de uma excursão sozinho? Então, a gente segue muito essa orientação, né, do Estatuto do Idoso, da Política Nacional do Idoso, que o idoso é considerado a partir de 60 anos. Mas eu tenho, assim, como a minha agência é uma agência, assim, eu vou dizer muito familiar, porque eu tenho o privilégio de aniversários de 90 anos, de 85 anos, de bodas de ouro, então é muito familiar. Então, por exemplo, uma sobrinha de uma cliente minha de 85 anos, Janete, me envia a sua programação,
eu quero ir na Então, viagem. você tem Aí uma ele programação anual já, eu né? tenho, lanço agora, sim. E aí as pessoas, durante o ano, elas vão escolhendo aquilo que querem, já vão Exato. planejando para Exato. chegar na hora da viagem, está tudo pronto. Em grupos guiados por mim. E depois da pandemia, aumentou essa Foi procura? muito interessante, porque a pandemia foi uma parte muito complicada, né? Porque tratou o idoso, infelizmente, como um expurgo da sociedade. E essas pessoas ficaram com muito medo e com razão, né? Com muita razão. Quando volta o pós-pandemia, depois de 2 anos, ainda existia medo, principalmente dos aviões, né? Muito medo dos aviões. Agora eu percebo que as pessoas têm um interesse, um objetivo, uma vontade de tirar o atraso. Sair daquele marasmo que ficaram durante tanto tempo, né? Eu ouço de alguns clientes dizer, não, o tempo que eu fiquei em casa, agora eu quero aproveitar. É claro. Então, se eu fiquei 2 anos em casa, agora eu quero viajar 2 anos, né? Porque talvez a morte tenha se aproximado mais do idoso. É claro, e aproximou de muita gente, né? Exato, inclusive de jovens, mas o do idoso ficou mais demonstrado, né, em pesquisas e no preconceito, infelizmente. Janete, você estava falando agora há pouco sobre seguros de viagem, os seguros que são necessários para a entrada em alguns países, além de cartão de vacina e tal. Toda essa orientação é dada quando o idoso chega lá na agência para falar, eu quero ir para tal lugar. Tudo isso já está incluído. Com certeza. Nessa nossa viagem mesmo da Ásia, nós temos 3 tipos de seguro incluso. Mesmo se o cliente pedir, Janete, eu quero tirar, eu não tiro. Eu não tiro. Que é o seguro de cancelamento de viagem, que vai cobrir despesas contratuais, no caso do passageiro ou dos seus familiares de primeiro grau, ter algum acidente, questão judicial e calamidade pública. Nós temos também incluso no pacote o seguro de Covid, porque o Covid ainda está aí. Sim. Então, esse também é muito importante. E o de acidentes pessoais. E o alerta para cartão de vacinação, que alguns países exigem, Por né? exemplo, nós vamos para a Tailândia, precisa do atestado internacional de febre amarela. Eu ajudo a tirar quando a pessoa não consegue, através do aplicativo, né? Porque tudo é o gov.br. Agora, né? deixa eu dar um recadinho para todo mundo que está vendo a gente. A vacinação de febre amarela ela é exigida em quase todas as partes do mundo, principalmente para quem sai de regiões onde a doença é endêmica, como é o caso do Brasil. Então é preciso que você também, quando for viajar, questione a sua agência de viagem sobre isso, sobre a necessidade do cartão de vacinação, não apenas a vacinação contra a Covid, mas a vacinação da febre amarela, que é muito importante e alguns países exigem no ato do desembarque. Há casos de países que não aceitam pessoas vindas de áreas cuja doença é endêmica, como é o caso do Brasil. Se você não tiver o cartão de vacinação, você pode nem entrar, né? Às vezes nem embarca. Às vezes nem embarca, porque tem isso. Toda a documentação ela tem que ser conferida na origem. Visto, validade de passaporte e cartão de vacinação. E alguns países, eu estive recente, ano passado, no Chile, ele exigia o seguro viagem. E, Janete, viajar com idoso tem um grande diferencial, né? Porque além de você ter que ter esse cuidado maior, você acaba ganhando um monte de experiência, um monte de amigos também, fala a verdade. É um privilégio, eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade que Ele me deu, né? Depois de uma carreira totalmente diferente em Brasília, né? Em órgãos bem diferentes. E assim, para mim foi minha família, porque minha família morava em Minas Gerais e eu vim para Goiânia, né? Depois de Brasília. Então, receber o carinho dessas pessoas foi importantíssimo para mim e até hoje, porque às vezes eu fico na agência e vou conversar. O cliente vai lá para olhar uma viagem, eu pergunto, você está triste? É o gatilho que precisava, né? E o meu consultório de psicologia é de frente à minha agência. Então, quando eu percebo que está assim, com aquela tristezinha guardada lá dentro do olhar, eu falo assim, vamos conversar aqui um pouquinho no consultório? E quer um consultório melhor do que uma sala de embarque em um hotel? Nada melhor do que isso. Tá vendo, mãe? Guarda aí que nós vamos começar a pegar esses roteiros da Janete. Quem sabe a gente se encaixa num deles. Janete, muito obrigado pela presença, obrigado pela entrevista e obrigado por agradecer
pelo seu trabalho. Eu acho que não é qualquer pessoa que tem isso apenas como um trabalho, mas como um ofício de vida até. O seu trabalho é muito importante, parabéns por isso e mais uma vez muito obrigado por estar conosco no Mapa de Viagem. Eu que agradeço, Rimene, como eu disse no início, é um prazer imenso estar aqui no Mapa de Viagem e fico à disposição para outros assuntos que você achar, junto com os seus espectadores, a gente fazer essa troca, né, de experiências sobre o turismo, que é uma grande máquina que ainda o Brasil não sabe aproveitar. Você vai escolher para a gente uma pessoa que viaja sempre com você, dessas experientes, para da próxima vez vir dar o testemunho dela aqui, tá bom? Tá ótimo, vamos marcar depois que a gente voltar da Ásia para contar essa grande experiência. Vai ser ótimo isso. Que é viajar para um lugar tão distante, com uma cultura tão diferente da nossa. Muito obrigado. Obrigada, Rimene. Viajar é trocar a roupa da alma, já dizia Mário Quintana. E quem já trabalhou a vida inteira e chegou à terceira idade, o momento é de aproveitar. Viajar renova, viajar melhora o corpo e a mente, viajar cura. Mapa de viagem que mostrou uma forma linda de viajar com idosos termina aqui. Você pode rever este e outros conteúdos nos canais da Ligue TV Digital no YouTube, Facebook, Instagram e TikTok. Um abraço, boa viagem e até o próximo.